Bom dia, igreja. Que a paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Esse domingo gostoso, né? O friozinho tá passando, tá bem equilibrado. Domingo de Dia dos Pais, parabéns aí a todos os pais. Você que está em casa também, parabéns para você. E nós temos também um grande motivo para comemorar, né? O nosso Pai maior, o nosso Deus Todo-Poderoso. Que você possa, essa manhã, colocar o seu coração diante de Deus. Que você possa agradecer pelo Pai perfeito, que tem cuidado da sua vida, que tem cuidado dos seus planos, dos teus projetos, que tem olhado com carinho para a sua vida, como um filho, como filha. Eu te convido a fazer uma oração essa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Eu te agradeço, Senhor, por mais uma manhã, por mais essa semana que está começando. E hoje nós queremos te agradecer de forma especial, meu Deus. Nós queremos te agradecer, papai, porque nós reconhecemos que tu és um Deus perfeito, reconhecemos que tu és o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pai que está aqui esta manhã. Te agradeço pela vida de cada pai que está em casa. Eu te agradeço, meu Deus, pelo carinho, pelo cuidado que o Senhor tem tido, Senhor, com a tua igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor, e que hoje seja uma manhã de sobrenatural. Que hoje seja, meu Deus Todo-Poderoso, um domingo, Senhor, cheio da tua presença, do teu poder. Que nós possamos, Senhor, abrir o nosso coração e deixar, Senhor, que o Senhor venha trabalhar com liberdade, Senhor, para curar feridas, para trazer libertação. Eu te agradeço, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. E que a chuva do Senhor possa encher a sua vida ao ponto de transbordar, não só encher, mas que você venha abrir a boca da botija para que o óleo venha a ser derramado, que você venha transbordar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove, que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado por essa chuva que tens derramado. As tuas águas têm me purificado. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare. Não pare de derramar tua chuva sobre mim. Por tuas águas vem regar minha vida, meu jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove, que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado por essa chuva que tens derramado. Suas águas. As tuas águas têm me purificado. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu
chove chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chove, chove chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Só você que está cheio da presença do nosso Deus Todo-Poderoso, você pode aplaudir e glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cria em mim, ó Deus, um coração que seja grato, Senhor, pela Tua presença. Cria em mim, Senhor, um coração que se alegra pela Tua salvação, pelo Teu sacrifício perfeito, Senhor, que foi feito na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus.
Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Que você possa ser esse adorador que o Pai procura. Que você possa essa manhã abrir o seu coração, que você possa quebrar barreiras, que você possa deixar novamente o seu coração ser cheio da presença do nosso Senhor, o nosso Deus, cheio de alegria, cheio de gratidão. Aleluia, Senhor. Meu Deus. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Aleluia, Senhor. Diga mais uma vez. Pai, Sei que os teus olhos está olhando para você essa manhã. estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em
Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Obrigado, papai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pode aplaudir, aplauda ao nosso Deus, ao nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia. Glórias a ti, ó Deus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz esteja convosco. Amém? A amada igreja pode se sentar por gentileza nos vossos lugares. Nós vamos nesta manhã, louvando a Deus, o nosso dízimo, a nossa oferta. Amém? Você que trouxe, pega na sua mão. Você que está em casa, online agora, a paz esteja convosco. Bom dia. Amém? Você também pode estar pegando a sua oferta, o seu dízimo. Você pode estar trazendo o seu horário também. Para a glória de Cristo. Você que pegou aqui para cima agora, o seu dízimo, a sua oferta. Você que não tem, você vai levantar a sua mão simbolicamente. Deus é Deus de provisão. Pai, eu quero nesta manhã, em nome de Jesus, te agradecer pela tua igreja presente aqui nesta manhã e também pela igreja que está online, meu irmão que está nos assistindo nesta manhã. Pai querido, obrigado pelo dizimista, obrigado pelo ofertante, obrigado por esta pessoa que está dizimando e ofertando nesta manhã. Libera a tua bênção, a tua graça na vida de cada um dos meus irmãos. E aquele que não tem, eu oro para que eles venham ter, a provisão venha, o emprego venha, o recurso venha, meu Pai, na vida de cada uma dessas pessoas aqui nesta manhã, no culto presente, como meu irmão tem em casa agora, online, assistindo esse culto, Pai. Para a glória do teu nome, eu abençoo com os dízimos e ofertas que são entregues para a manutenção da tua obra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga amém. Você pode estar vindo aqui à frente trazer o seu dízimo, amém? A sua oferta. Você que tem em casa, você pode estar trazendo no segundo horário de culto, às 18h30, amém? Enquanto os irmãos vêm, só dar um aviso para você, às 6h30, às 18h30, nós temos no segundo horário de culto, né? Venha receber a bênção, venha receber a vitória. Ficamos aí terça e quinta sem culto, né? Motivo da reforma do templo, né? Daí dá para vocês verem, tá bonita a parede, irmãos? Né? Você que está em casa, que você está vendo também, né? Uma parede 3D, né, Ricardão? Muito show, muito bonito mesmo. Parabéns à pessoa que fez esse trabalho. Isso aqui é em prol de você, irmãos, amém? Para que você tenha um conforto melhor, você está bem confortável. E vem mais novidades aí, amém, irmãos? Vamos se preparando. É por isso que a gente tem que ser fiel. Isso aqui é o seu dízimo que paga. É minha oferta, meu dízimo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, você que quiser adquirir uma cesta de dia de pai, dos pais, você que quer honrar teu pai e tua mãe, ou melhor, teu pai, né? Você pode estar adquirindo o irmão Anderson, está aí fora, ele está vendendo cesta para o dia dos pais, amém? Você pode estar adquirindo uma e honrando o seu pai, para a glória de Cristo. Todos os dias é dia de paz, amém? Mas hoje é um dia especial, então você pode estar honrando o seu pai. Deixa eu dar um aviso para vocês, está vendo como eu chamaria isso aqui, pessoal? Né? É uma urna. Essa urninha aqui, irmãos, é só para os pedidos de oração, amém? Tem gente colocando no envelope
Hoje é dia dos pais, né? Mas no final vai ter uma homenagem para os pais, tá bom? Cada um vai receber a sua lembrancinha. Está conosco hoje uma pessoa muito amiga da gente, o pastor reverendo, né? Luiz Ramos está conosco. Mas não vou demorar não, quero convidar ele já para estar conosco. Eu não tive bem, irmãos, de saúde, mas graças a Deus eu estou melhorando cada dia mais. Obrigado àqueles que oraram por mim. Eu nunca tive tão ruim na minha vida igual dessa vez, mas Deus é um Deus de graça e misericórdia. Nossa, foi cometido de uma gripe terrível, terrível, terrível. Fui nocauteado, mas o Senhor me levantou. Eita glória! Vem cá, santo homem de Deus, tenha só mão, Paulo. E eu quero só justificar a igreja, devido a não estar 100% ainda, eu pedi para o diaconato, para a gente cancelar essa ceia, e eu vou fazer no próximo domingo. Amém, Márcio? É porque ainda tem hora que dá uma crise de tosse, aí estou fazendo ceia aqui da crise de tosse, aí não vai dar certo. Tá bom? Vamos ficar com a compreensão dos amados aí. Querido Deus e Pai, aqui está o teu servo, nesse dia de hoje, um dia que o Senhor preparou para nos abençoar. Agradecemos pela vida do teu servo, que sempre tem sido um canal de bênção para essa igreja. E eu creio que nessa manhã não será diferente. Usa ele, Senhor, poderosamente, e a tua igreja, Senhor, seja edificada, seja abençoada no nome de Jesus. Eu oro abençoando e já agradecendo pela vida do teu servo, em nome do Senhor Jesus. Digam amém. Vamos receber o reverendo Luiz Ramos. Glória a Deus. Toda honra, glória, louvor e adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o nosso Deus Todo-Poderoso. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Eu louvo a Deus por poder estar aqui. Estava fazendo as contas ali, pastor Ronaldo, pastora Cristiane. Há 1 ano e 5 meses eu estive aqui. O início da pandemia, o ano passado, eu me lembro que o primeiro culto online que nós fizemos na nossa igreja em Campinas, eu estava pregando aqui. A minha esposa fazendo um culto online lá e eu pregando aqui, porque as exigências, né, para não ter um culto presencial em Campinas começou antes de Paulínia. E então, depois de 1 ano e meio, nós estamos aqui de pé para a glória do Senhor. Infelizmente, muitos tombaram nessa caminhada, né? Eu não sei se você perdeu algum ente querido, algum amigo. Amigos, eu acho que eu tenho certeza que todos nós perdemos amigos. Graças a Deus, para a Covid, eu não perdi ninguém da minha família, mas nós perdemos muitos amigos. Ontem mesmo sepultamos a nossa querida pastora Rosemara, que é lá de Campinas, fazendo parte da nossa região, uma jovem ainda, e não resistiu à Covid-19. Mas Deus, ele continua no trono, né? Embora que muitas coisas estão acontecendo, nós não entendemos, mas tudo está no controle do nosso Deus. Aproveitando que você está em pé, eu quero ler com você na epístola 3ª de João. Só tem um capítulo, nós vamos ler o versículo 2. 3º João 1, 2. Na certeza de que o nosso amigo Espírito Santo está aqui e os nossos corações estão preparados para ouvirmos a sua voz. Que todos sejamos edificados pela palavra que será ministrada. No nome de Jesus. Que as fortalezas da mente sejam quebradas, que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, em nome de Jesus. 3º João 1, 2 diz: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém. Pode se assentar. Pastora Cristiane, ao me convidar para estar aqui, ela me falou sobre o trabalho que os irmãos estão fazendo, sobre prosperidade. Então nós vamos trabalhar dentro desse tema, prosperando em tempo de crise. E aqui a gente vê a carta
que João envia a um líder da sua época, líder na igreja, por nome de Gaio. E aqui ele fala sobre a prosperidade de Gaio. Quero repetir o texto que diz: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como próspera é a tua alma. Então há uma característica aqui a respeito deste líder chamado Gaio. Ele tinha uma alma próspera. E eu quero dizer aos irmãos que a prosperidade na alma está inserida também no contexto de você ter uma prosperidade emocional. E eu penso que esse é o carro-chefe para tudo. Se você quer vencer na vida, você precisa ter uma alma bem resolvida, uma alma sarada. Porque tudo na nossa vida reflete na nossa alma. Se você não está com uma alma boa, você não vai prosperar. Ou mesmo que você prospere financeiramente, você não vai ter prazer na sua prosperidade. Mesmo que você tenha um corpo saudável, se você não tem uma cabeça boa, então a nossa alma, eu até coloquei aqui que para prosperarmos em qualquer área, precisamos prosperar nos pensamentos e nas emoções, que são dois elementos que você encontra na sua alma. Na sua alma residem os pensamentos, as emoções e também o seu intelecto. E é interessante que, por conta dessa crise que nós estamos experimentando, o aumento da procura para atendimentos psicológicos, atendimento de terapeutas. Inclusive a IPTV essa semana colocou lá uma matéria de que essa procura quadruplicou em relação ao tempo que não tinha pandemia. Agora, em tempo de pandemia, as pessoas estão procurando 4 vezes, um número 4 vezes maior de pessoas que precisam de atendimento psicológico. A minha filha, ela é psicóloga, e eu fico analisando a rotina de trabalho da minha filha. Ela não está conseguindo atender as suas demandas. Ela atende online, ela atende presencial, e está sempre com a sua agenda cheia. Infelizmente, há casos que ela está deixando para lá, passando para outros. Por quê? As pessoas, por conta da pandemia, por conta da crise, elas não estão prosperando no seu psicológico, elas não estão prosperando nas suas emoções. E a gente vê aqui que João fala a respeito de Gaio, que ele tinha uma alma próspera. E esta alma próspera de Gaio refletia no relacionamento dele com as pessoas, com a sociedade, com a igreja, enfim. E a gente pode ver isso daqui, que eu coloquei aqui, 2 indicativos de que Gaio tinha prosperidade na alma. A gente pode ver lá no versículo 3, estamos dentro do 3 João, capítulo 1, versículo 3. A gente vê que Gaio, por conta de ter uma alma próspera, ele vivia na verdade. Esse texto, versículo 3, fala: pois fiquei sabendo, ou fiquei sobremodo alegre, pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então João recebeu informações a respeito de Gaio, de que ele estava firmado na verdade, de que ele andava na verdade. Nós vivemos em tempo de fake news, né? As notícias falsas. E o que tem de gente dando ouvido para as fake news não está escrito. E o diabo, ele é o promotor das fake news. A palavra de Deus nos fala das notícias que se propagam nas trevas. Está registrado no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro.
a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da peste que se propaga nas trevas. Peste que se propaga nas trevas. Essas trevas não diz respeito à escuridão da luz natural. São pestes que se propagam nas trevas espirituais, ou seja, na ignorância. Então essa pandemia também tem se propagado na ignorância espiritual das pessoas. Existem pessoas que vivem debaixo de um terrorismo. Não que a gente não deva se ater à gravidade dessa pandemia, porque nunca a humanidade experimentou uma situação como esta, algo que pegou o globo terrestre todo. Todas as nações estão sendo afetadas pela pandemia. É uma realidade da qual nós não podemos ignorar, como infelizmente, pastores, muitos crentes estão ignorando. Às vezes eu vejo o comportamento de alguns pastores, eu fico muito preocupado. Pastores que se acham super espirituais, imunes a qualquer problema dessa terra. Não tem ninguém na terra, na face da terra, que esteja imune às enfermidades. Não que as enfermidades venham da parte de Deus e que Deus tenha desejo em permitir que seus filhos fiquem enfermos. Mas há um contexto todo por trás disso, né? Por que as enfermidades atacam os filhos de Deus, os seus corpos, mesmo sendo templos do Espírito Santo? E quantos crentes estão sendo ceifados por intermédio dessa pandemia? Quantos? Mas às vezes eu vejo a imprudência de colegas de ministério, de fazerem cultos sem olhar para as exigências necessárias do uso de máscaras, de álcool em gel, do distanciamento. Então eles se comportam como se nada estivesse acontecendo, como se estivesse tudo natural e como se eles estivessem debaixo de uma redoma especial, de uma proteção. Mas vira e mexe a gente vê essas ovelhas sendo afetadas e às vezes até contaminadas pelos próprios pastores. Pastores imprudentes que acham que podem ficar promovendo atividades com aglomeração, né? Muitas imprudências. Pastores que se acham no direito de ficar ministrando para as pessoas ali de perto, sem máscara, impondo as mãos, abraçando, beijando e coisa e tal. E a colheita tem sido grande. Então, meus irmãos, nós precisamos nos fundamentar na verdade, a verdade de Deus. E a verdade é que todos nós estamos sujeitos às enfermidades, inclusive às pestes. Nós temos promessas da parte de Deus, que Ele é o Deus que nos sara, Ele é o Deus que nos cura. Se ficamos enfermos, podemos nos recorrer a Ele, na certeza de que Ele tem prazer de nos curar. Da parte de Deus, irmãos, não há problema. Deus não desejou pandemia, Deus não desejou crise, nunca esteve na mente de Deus este mal, nunca. Ele permitiu, Ele está permitindo e Ele tem motivos para isso. E nós não devemos questionar o nosso Deus. Nós precisamos continuar crendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E se nós não estivermos fundamentados na verdade do amor de Deus, que Deus continua nos amando, Deus continua amando a humanidade, mesmo em meio à pandemia, nós vamos nos revoltar contra Ele, como muitos crentes já fizeram. Eu não sei aqui em Paulínia, mas em Campinas, e até onde eu sei, um número enorme de crentes se desviaram nesse tempo de pandemia. Perderam o caminho
de volta para a casa de Deus, para a igreja, e alguns julgam pelo fato de a igreja ter ficado fechada por um tempo, não sei aqui quanto tempo essa igreja ficou fechada sem ter culto presencial. A minha igreja ficou fechada 6 meses, ano passado. 6 meses nós não pisamos o pé na igreja, eu fazia todos os cultos online, a partir da minha casa. E eu quero dizer para os irmãos que foi um tempo muito especial para a minha igreja local. E é um fato interessante que bem antes da pandemia, questão de uns 2 anos atrás, Deus começou a me dar uma visão de fazermos um trabalho com a igreja, a fim de que os irmãos pudessem valorizar o investimento no seu tempo a sós com Deus em casa. Por conta disso, eu escrevi um livro chamado Casa de Adoração, para dizer aos irmãos que a adoração ela precisa começar dentro de casa, e que a gente vem para a igreja para derramar aquilo que nós cultivamos durante a semana em casa, no nosso tempo a sós com Deus. Aí eu fiz com a igreja local, antes da pandemia, 21 dias mergulhados na presença de Deus. Todas as noites, às 21 horas, íamos para a igreja e lá a gente mergulhava em Deus, mergulhava em Deus. Deus já estava nos preparando, nos dando o caminho para a vitória. Depois eu fiz 21 dias no esconderijo do Altíssimo. Inclusive eu escrevi um livro, precisa ser editado ainda. 21 dias no esconderijo no Altíssimo, as bênçãos do Salmo 91. E eu estou trabalhando com esse material desde aquele tempo, bem antes da pandemia até hoje. Todas as terças e quintas-feiras, 6 horas da manhã, eu faço uma live, Encontro no Esconderijo do Altíssimo, onde nós damos 6 passos e entramos na presença manifesta do nosso Deus. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu recebi uma equipe de pregadores dos Estados Unidos. Nós fizemos uma agenda com eles aqui, 10 dias no Brasil. E uma das pregadoras, ela é dos Estados Unidos, mas é de descendência indiana, uma profetisa de Deus. A primeira coisa que essa mulher fez, estávamos na van, eu havia ido para encontrar com essa equipe lá no aeroporto em São Paulo. Ela tirou ali da sua bolsa uma apostila falando dos ensinamentos do Salmo 91. E Deus já tinha me dado essa visão de trabalhar sobre as bênçãos do Salmo 91. E essa mulher, então, pregando nas igrejas por onde fomos, ela falou uma grande verdade. Está para vir um mal sobre a face da terra, que só vão resistir aqueles que estiverem no esconderijo do Altíssimo. E este mal é evidente, é uma realidade. E eu louvo a Deus porque esse tempo de pandemia trouxe uma maturidade muito grande para a minha igreja local. Hoje, a minha igreja local não depende apenas do culto presencial. Eu faço culto online e as pessoas são abençoadas da mesma forma. Elas são visitadas pelo poder de Deus, elas recebem unção à distância. Esses dias eu estava pregando a respeito de pessoas que precisavam de um tratamento para a alma, gente que estava muito agitada, aflita. Eu disse, eu vou orar e Deus vai derramar a unção do sono profundo, onde você estiver. E lá nós temos o Marcelo, ele é professor de educação física, um negrão bem alto, mais alto que eu. E aí a esposa dele digitou, pastor, o Marcelo recebeu um impacto de poder aqui, uma unção tão grande, que ele caiu no chão, está roncando aqui no chão. A unção à distância, sem precisar impor as mãos nas pessoas, porque nós precisamos entender que não há limites para a unção. Hoje eu faço cultos com 1 hora e 15, objetividade, e as pessoas são abençoadas, as pessoas são impactadas pela presença de Deus. E eu louvo a Deus pela prosperidade dessa igreja aqui, pela prosperidade do casal de pastores, de uma igreja
bem estruturada na palavra. Na palavra. Estou vendo aqui a reforma que vocês estão fazendo. Vocês estão prosperando em tempo de crise. Irmãos, infelizmente muita gente quebrou nesse tempo de pandemia. Mas muita gente prosperou como nunca antes. Eu não sei aqui, mas na minha igreja, eu não tenho ninguém desempregado. O único irmão lá, que é um líder nosso, que saiu do emprego, eu acho que até foi antes da pandemia, mas mesmo assim está se virando. Ele faz os bicos dele lá e continua ganhando dinheiro. Agora, eu tenho gente que prosperou demais na pandemia, porque a palavra de Deus diz assim: aí vereis a diferença entre o que me serve e o que não me serve. São pessoas como Gaio, que estavam estruturadas na verdade. Uma outra característica de Gaio que refletia, que mostrava que realmente ele era próspero na alma, é que ele se manteve fiel a Deus, fiel à igreja e fiel à liderança. A gente pode ver isso no versículo 5, 3 João 1,5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes como quando são estrangeiros. Então, ele era fiel naquilo que ele praticava. E a gente vê, né, pastor Ronaldo, infelizmente um número, pelo menos na minha igreja, um número pequeno de pessoas desistiu de Deus na pandemia, desistiu da igreja. Outros, embora estando na igreja, desistiram do dízimo, da oferta. Embora sendo mantidos no trabalho, porque não estão bem resolvidos na sua alma, e eles vivem debaixo de medo, o medo do amanhã. Será que amanhã estarei trabalhando? Será que amanhã eu terei salário? Então eles estão sonegando o dízimo. Como prosperar assim? Gaio é um exemplo de fidelidade, mas também fidelidade para com os irmãos. Se você ler esta epístola de João para Gaio, a gente vai encontrar a figura de um cidadão chamado Diófetres. Olha que nome terrível, até o nome do cara é terrível. Esse cara era um opositor da obra de Deus, ele era um opositor da liderança, ele falava mal dos líderes da igreja, dos pastores da igreja, falava mal do próprio João, ele impedia que pessoas novas viessem para a igreja, ele era uma pedra de tropeço. E João escreve a respeito dele nesse capítulo também, fazendo a diferença do comportamento desse cidadão com o comportamento de Gaio. Gaio não, Gaio ele era receptivo, ele era fiel a Deus, fiel à igreja, fiel à sua liderança. Como que os pastores estão sofrendo nesse tempo de pandemia, né, irmãos? Eu falei para vocês aqui que a minha igreja ficou 6 meses sem culto presencial. 6 meses. Agora, você acha que tem gente que não desceu a lenha no pastor? Então, o pastor ficava no meio do fogo cruzado. A pandemia evidente, assolando as pessoas. Um grupo de pessoas com medo de ir à igreja. E um grupo de pessoas falando assim: cadê a fé do pastor? Por que não abre a igreja? Tem que ter culto presencial. E aquela pressão, e o pastor no meio do fogo cruzado. Aí, se o pastor abrisse a igreja, se promovesse os cultos, outros diziam: olha que pastor imprudente é esse, no meio da pandemia, fazendo culto lá, correndo o risco das pessoas serem contaminadas. Então tem gente que deixou de vir à igreja por essa questão. Tem gente que deixou de vir à igreja porque a igreja fechou, e tem gente que deixou de vir à igreja porque a igreja abriu. Como é que você vai agradar esse povo? Por isso, irmãos, se nós não estivermos fundamentados na verdade, principalmente pastores, eu fico pensando nos pastores de mega igrejas, né?
pastores que estavam acostumados só com multidões, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. De repente o cara se vê pregando só para o celular dele. Se esse pastor não tem a alma bem resolvida, ele entra em crise, como muitos pastores, principalmente americanos, desistiram do ministério por causa disso. Eles tinham uma deformidade na alma. Por isso, irmãos, se nós queremos prosperar, nós precisamos cuidar da nossa alma. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois é dele que procedem as fontes da vida. O coração precisa ser protegido, o centro das emoções, dos pensamentos. Eu acho que nós deveríamos fazer do mesmo jeito que estamos fazendo com a pandemia, para nós não sermos contaminados nas nossas emoções, para a nossa alma não ser contaminada. Você não faz uso de álcool em gel com frequência, você não evita de ter contato com pessoas porque você pode contatar alguém com vírus. E por que você não se preocupa com pessoas que têm um vírus mental que pode te contaminar e te tirar da presença de Deus? Eu sei que estamos fazendo culto online também, há muitas pessoas nos assistindo ou participando do culto à distância, e essa mensagem é para você também. Vamos tomar cuidado com quem nós nos relacionamos. Pessoas contaminadas espiritualmente podem te contaminar. Amém, igreja? Para prosperarmos em tempo de crise, nós precisamos ter uma visão correta a respeito de Deus. Então, o diabo está se aproveitando dessa situação para fazer com que as pessoas tenham uma visão distorcida de quem é Deus. Quantas pessoas estão morrendo, entre aspas, prematuramente, e que a gente não consegue entender. A pastora Rosemara, uma pastora nova, com menos de 40 anos de idade, com uma filha, acho que nem adolescente é ainda, vivendo no auge do ministério, cheia de sonhos, de projetos. Ontem, infelizmente, tivemos que sepultar o corpo dela. Mas não é só a pandemia que está levando as pessoas. Ontem completaram 3 meses que eu perdi um sobrinho de 47 anos, esposo da minha sobrinha, o Chico, jovem, com um filho de 8 anos, uma filha de 16 anos. O Chico era aquela pessoa empreendedora. Tudo que ele colocava virava ouro. Conquistou tanto, porque ele queria deixar o melhor para a sua família. Foi num domingo. Ele passou um dia atípico com a família. Almoçou na casa do sogro e da sogra. Teve um comportamento diferenciado dos outros dias, porque ele era uma pessoa meio que reservada, mas aquele dia ele brincou com todo mundo, chamou a atenção de todo mundo, falou de sonhos, de projetos. Ele havia comprado um terreno em um condomínio fechado em Valinhos. Na segunda-feira ele encontraria com a arquiteta para fazer o projeto da casa dele. Ele foi visitar a sua mãe após o almoço, brincou com a mãe, brincou com os irmãos, deu algumas diretrizes para os irmãos a respeito de algumas coisas que precisavam fazer, e de repente começou a sentir uma dor no braço, na região do cotovelo, e aquela dor ia apertando, e a minha sobrinha falando para ele: vamos para o médico. Aí chegou quase no horário do culto e falou: nós vamos para o culto. Só que a dor apertou muito, e a minha sobrinha então pegou ele às pressas, levou para o hospital. Chegou lá, ele deu um infarto e não voltou mais. Um infarto fulminante. Como entender isso? Como entender um Deus amoroso que permite que essas coisas aconteçam?
Então, se você não está fundamentado na verdade, se você não tem uma visão correta de quem é Deus, e se você também não tem uma visão correta do que é eternidade, porque Deus nos fez para vivermos eternamente, só que nós temos uma visão equivocada do que é a eternidade e achamos que Deus nos chamou para vivermos eternamente aqui na terra, embora que o seu projeto original era esse, mas por causa do pecado de Adão e Eva, Deus então teve que mudar a estratégia para que o homem pudesse viver temporariamente aqui na terra. Eu preguei há uns 2 domingos atrás na minha igreja, porque envelhecemos. E o tema da mensagem era de volta para casa. Por que é que a gente tem que passar por esse processo de envelhecimento? E quantas coisas vão acontecendo no corpo do ser humano enquanto envelhece? As pessoas vão ficando encurvadas. Não sei se você sabe, mas uma pessoa idosa, ela diminui o tamanho. Isso tudo é provado cientificamente. E a resposta é: envelhecemos porque precisamos voltar para a casa do Pai. Nós precisamos voltar, irmãos. E nós já estamos voltando. Desde quando a criança nasce, ela já está envelhecendo. É a mesma coisa de um carro. Você tira o carro 0 km da concessionária, você andou com ele, já não é mais carro 0. Então existe carro 0, existe carro, o 0 é novo, aí tem o seminovo, tem o usado e tem o velho. Mas tirou da concessionária, já não é mais 0, não é mais novo. Desde que você nasce, você não é mais novo, você já está envelhecendo, e graças a Deus por isso. E aí nós precisamos também ter uma visão correta do que é morte para os filhos de Deus. A palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, são bem-aventurados, são felizes. Felizes são aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque deixam as suas fadigas. Aqui este mundo, irmãos, é só fadiga, é traição, é desilusão, é tanta coisa ruim. E aí quando você morre no Senhor, você deixa tudo isso e as suas obras os acompanham. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele fala que é melhor você ir para uma casa de velório do que você ir para uma festa. Depois ele fala que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. As crianças nascem, e eu tenho um casal na minha igreja que estão esperando a Lorena. Lorena deve nascer esse mês, e esses dias a pastora Valdete, minha esposa, com um grupo de mulheres, fez a charreata da Lorena, e aqueles balões e os carros enfeitados, a coisa toda. Então tudo isso festejando a chegada da Lorena. Nós festejamos o nascimento, deveríamos festejar a morte. Aí eu até brinquei lá na minha igreja, falei: quando eu morrer, vocês fazem festa para mim? Irmãos, solta rojão. Minha esposa ficou brava: jamais vou fazer isso. Mas faz, porque quando eu morrer, eu vou ser promovido para a glória, vou estar melhor do que aqui. E assim, irmãos, Deus não erra nas suas atitudes, Deus não erra naquilo que Ele permite. Para finalizarmos, eu quero ler com vocês Jeremias 29, do 4 ao 6, para que possamos entender que Deus, Ele quer a nossa prosperidade. Não apenas a prosperidade eterna de estarmos com Ele para sempre, mas enquanto estivermos aqui na terra, Ele quer que nós prosperemos mesmo no meio da crise. Jeremias 29, do 4 ao 6. Jeremias 29, do 4 ao 6. Antes disso, eu vou ler ainda em Jeremias o 29 e 11. Depois a gente volta para o 4 e 6. Jeremias 29 e 11 primeiro. Diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança
e um futuro. Pois eu sei os planos que tenho para vós. Irmãos, Deus tem assim muito claro na mente dele os planos que ele tem para nós. E aqui fala que são planos de paz, não de mal. Deus, ele sonha coisas boas para nós. Deus é um pai amoroso. Hoje é dia dos pais. Qual é o pai que não ama o seu filho, a sua filha, que não quer o melhor para os seus filhos? Muito mais o nosso Pai Celestial. Ele tem um projeto maravilhoso para nós. Deus, aí depois tem outra versão que fala: eu é quem sei os sonhos que tenho para vós. É Deus assim, sonhando a meu respeito, sonhando a seu respeito. O que eu posso fazer para agradá-lo, para agradá-la, para prosperá-los? E aí Deus começa a arquitetar os seus planos. Eu tenho planos de prosperidade para vocês. Eu quero que vocês prosperem, eu quero que vocês dão bem na vida. É esta visão que nós precisamos ter de Deus. Deus não é o diabo, Deus não é o seu opositor, Deus não é o teu inimigo, não é Deus que quer o seu mal, Deus não quer o seu mal. Tem uma mente resolvida, tem uma visão correta a respeito de Deus. Deus quer que você prospere. O meu sobrinho, o Chico, ele não ia com muita frequência na igreja, teve um tempo, ele era crente, batizado, mas teve um tempo que ele ia esporadicamente na igreja. Mas um fato interessante, antes da pandemia o Chico pegou firme. O Chico não perdia um culto, ele só podia ir aos domingos, porque durante a semana ele trabalhava, mas ele não perdia um culto do domingo. E eu me lembro que no começo deste ano eu comecei a trabalhar dentro desse texto de Jeremias 29:11, falando sobre projetos de vida, que nós precisamos fazer projetos de vida. Embora que o ano passado, por exemplo, o início da pandemia, a pandemia acabou com o projeto de todo mundo. Gente que tinha projeto para viagens, né? Viagens compradas, pagas, hospedagem, avião e tudo mais, aí tiveram que cancelar tudo. Gente que tinha festa de casamento preparada, com tudo já arranjado, e de repente teve que cancelar tudo. Aí quando começou esse ano eu falei assim: vale a pena no meio da pandemia você fazer projeto de vida? Você faz projeto de vida, de repente essa pandemia te limita em tudo. Aí eu me lembrei da palavra do Senhor que diz assim: você não pode dizer amanhã farei tal coisa, mês que vem farei tal coisa. Ao invés de dizer isso, fala assim: se Deus quiser, eu farei tal coisa, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas não é por causa disso que você vai deixar de sonhar, deixar de fazer planos, projetos para o futuro. Então o Chico tinha esse projeto, ele sonhava, ele falava para a esposa dele, ele que tem já algumas propriedades, mas ele sonhou com uma casa no condomínio fechado. O Chico gosta muito da natureza, e ele dizia para minha sobrinha: ai, não vejo a hora de ter a nossa casa, a gente vai construir essa casa, vai ser rápido, e eu quero poder então contemplar a natureza. No lugar onde ele comprou o terreno, é um local bem propício para isso. E depois de 3 meses do Chico sepultado, ontem ou anteontem, a minha sobrinha foi lá no cemitério, até porque o irmão dele quer fazer lá uma placa para colocar no túmulo dele, e ela estava olhando para o cemitério, estava vendo a natureza. E no condomínio que eles compraram passava uma estrada lá em Valinhos. No lugar onde o corpo do Chico está enterrado também passa uma estrada. Era assim mais ou menos como o sonho dele. O Chico tinha sonho de uma bela casa no condomínio fechado, mas ele não sabia que Deus tinha preparado uma mansão para ele lá no céu. Então você não pode se revoltar contra Deus. Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei se você aqui perdeu um ente querido assim, de uma forma tão repentina.
A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando Jeremias escreveu, aqui registrado Jeremias 29:11, o povo de Deus tinha sido levado para o exílio da Babilônia. E o povo estava lá, numa terra distante, vivendo debaixo de uma cultura diferente, fora da sua casa. O povo estava angustiado, muitos estavam revoltados com Deus, porque Deus havia permitido aquela situação. E aí Deus fala para Jeremias, escreve uma carta para eles, e fala para eles que eu é quem sei os planos que eu tenho para eles, o plano de fazê-los prosperar. Eu não tenho planos de mal para eles, não estou fazendo isso para castigá-los, não. Eu sei que vai ser melhor para eles isso. Estão passando um tempo difícil, sim, é um tempo de crise, mas escreva para eles dizendo que no meio da crise eu quero que eles prosperem. E agora então a gente finaliza Jeremias 29, do 4 ao 6, você vai ver qual era o desejo de Deus para o povo que estava no exílio da Babilônia, e qual é o desejo de Deus para nós que estamos vivendo essa pandemia. Jeremias 29, 4, 5 e 6. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Era como se Deus estivesse dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos. E diga-se de passagem, irmãos, o Deus que nunca perdeu uma batalha, é o Senhor dos exércitos, é o Deus que nós servimos. E Ele diz ao povo de Israel, ao povo de Deus que está aqui em Paulínia, e a todos os da pandemia. Infelizmente nós somos a geração da pandemia. Estamos vivendo uma crise sem precedentes, mas o Senhor está nos dando a sua palavra. Diga para aqueles que estão no meio da pandemia, versículo 5, edificai casas, construa casa. Irmão, olha para mim, você comprou terreno, tem sonho de construir a casa, constrói. Ah, pastor, mas e a pandemia? Não, constrói. Deus está dizendo, construa casa. Aonde eu vou construir casa, pastor? Na Babilônia. Eu quero que vocês construam lá na Babilônia, onde vocês estão. Construa as casas, habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. Tem outra versão que fala plantai pomares, jardins, para você se ocupar com a natureza, para que você não fique restrito a esse isolamento total, em que hoje a maior parte dos nossos relacionamentos são virtuais. Mas Deus está dizendo, há uma vida exterior ainda, existe uma natureza. Você pode plantar, tem um terreno, vai lá, planta mandioca, planta milho, planta alguma coisa, vai lá cultivar. A gente viu um dos medalhistas aí da Olimpíada, que o cara era corredor, né, acho que maratona, não sei quantos metros lá. O que aconteceu com ele? Em meio a esse envolvimento dele com o atletismo, veio a depressão e ele se envolveu com drogas. Até que ele foi para um mosteiro e lá ele aprendeu a fazer pão e também a cultivar as plantas. E aquilo ressurgiu nele o desejo para a vida. E os médicos disseram para ele, então comece agora a correr, volte a correr 30 minutos por dia. O cara estava lá em Tóquio, entendeu? Então, irmãos, mesmo na crise, você pode sonhar, você pode edificar casa, você pode construir, você pode usufruir dos frutos do seu trabalho, mesmo não espera a pandemia passar. Quando passar, tudo vai ficar bom. Sabe-se lá se vai passar? E essas cepas que estão vindo, essas, como é que chama? Eles usam as variantes. Vou contar aqui um segredinho da minha sogra. Minha sogra tem 81 anos, uma mulher bem simples. Eu já contei lá para a minha igreja. Ela não se sente mal com isso. Quando ela ouviu falar pela primeira vez da variante que estava vindo do Amazonas, ela falou assim, comentou com a minha esposa:
Como assim? Encheram uma variante de pessoas de lá do Amazonas e vão despejar eles aqui em São Paulo? Ela pensou que a variante era um carro. Então, irmãos, tem essas variantes que estão vindo aí. A gente não sabe como que vai ficar ainda a situação desse planeta, mas como filhos de Deus, vamos continuar sonhando, planejando. Você que planejou trocar de carro, troca de carro. Se está dentro do seu orçamento, troca. Viva dentro dos seus limites, mas viva. Mas também não deixe de fazer investimento para a eternidade, que é o mais importante, né? Não deixe de mandar material lá para cima, porque Jesus está construindo as nossas casas lá. Nossa mansão está lá. Ele disse, vou preparar-vos lugar. Está preparando lugar para nós. Tomai as mulheres e gerai filhos, e tomai as mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que também filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Ou seja, você que quer casar, casa, não fica esperando terminar a pandemia para casar, não. A Patrícia e o Alex, membros da minha igreja, tinham um casamento programado para outubro do ano passado. Estava tudo certinho, contratado, salão de festa, tudo certinho. Chegou a pandemia, março. A primeira atitude deles, negociar com todas as empresas relacionadas ao casamento, segurar e cancelar a festa. A pandemia trouxe essa surpresa para eles. Mas eu pergunto, eles casaram sim ou não? Casaram. Não teve festa, mas casaram. Estão felizes. Casaram. Então dá para casar no meio da pandemia. Ei, solteiros, dá para casar no meio da pandemia. Tenha sonhos, não desista não. Tem gente que fala assim, eu não casei antes da pandemia, agora que eu não caso mais mesmo. Casa sim. Se depender de Deus, você vai casar sim. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Espero que eu tenha podido contribuir com essa palavra. Dizer para vocês que eu enfrentei a Covid-19. Eu fui testado positivo. Eu imaginava que jamais eu seria contaminado. Sabe por quê? Eu e minha esposa, nós fizemos de tudo. Eu não falei que nós ficamos 6 meses sem fazer culto? A gente ficou trancafiado dentro de casa. E ela falava, você é do grupo de risco, porque eu fiz uma cirurgia cardíaca, né? Então ela dizia, você é de grupo de risco, a gente vai proteger você ao máximo. Irmãos, teve um dia que deu uma crise na minha esposa, o dia que eu permiti que um profissional da internet fosse fazer a instalação da nossa nova internet, porque a gente precisava de uma internet melhor para fazer as lives. E esse cara ficou quase o dia inteiro lá em casa. E quando ele foi embora, essa mulher fez uma faxina na casa inteira. E eu não me lembro o que foi que eu questionei. E ela entrou em crise de choro. E ela disse, bem, eu perdi o meu pai, eu não quero perder você. E ela não perdeu o pai por conta da pandemia, não. Acho que nos dias que eu vim aqui, eu tinha acabado de sepultar meu sogro, não foi? Olha, um homem de 82 anos de idade, com problema cardíaco, com uma série de comorbidades. Um mês antes da pandemia, Deus recolheu ele. Se não, irmãos, a gente correria o risco de nem ter o velório do meu sogro. Mas a minha esposa entrou em crise e ela chorou, ela disse, bem, eu não quero perder você. E mesmo assim, quando chegou em fevereiro desse ano, de repente, uma bela noite, eu senti muito frio. Não comentei nada com ela, nem com a minha filha. Na noite seguinte, frio, aí fui ver febre. Ela falou, então, vai fazer o teste. Fiz o teste, fiquei esperando
o resultado, enquanto isso já tomando alguns medicamentos lá, quando veio o teste positivo. E é aqueles sintomas típicos de quem está com a pandemia. Não sei quantos aqui já testaram positivo. Tem alguém? Não tem problema nenhum. Tem gente que tem vergonha de falar, né? Jamais. Aí eu fiquei em quarentena, trancado dentro do meu quarto. A minha esposa levava comida para mim na porta do quarto, para que eu não contaminasse ela, nem minha filha, enfim. 13 dias. Então, era 14 dias de quarentena. Quando chegou no 13º dia, eu comecei a sentir uns negócios assim, um pouco estranhos. E aí ela conseguiu oxímetro para ver a saturação. Quando colocou, a minha saturação estava lá embaixo. E eu não sentia nada assim muito grave. Aí ela falou, você precisa ir para o hospital. A minha filha tinha saído com o carro para trabalhar. Eu falei para ela, sem problema, eu vou de Uber. De lá de Campinas, moro lá na região do Campos Elíseos. Peguei um Uber para vir aqui no centro médico. De boa, irmãos. Celular, mexendo no celular e tal. Aí chegou lá, o Uber ainda, ao invés de me colocar na porta do hospital, ele me deixou na rua. Eu fui andando, peguei a fichinha. Aí quando me chamou para a triagem, que a moça colocou o oxímetro, falou, senhor Luiz, o senhor está sozinho? Sim. Como assim, senhor Luiz? O senhor veio sozinho? Ah, eu vim sozinho, porque não tem problema, eu vim sozinho. Ela correu, pegou uma cadeira de rodas, me colocou na cadeira de rodas, falou assim, a sua saturação está baixa, já me encaminhou lá, já começaram a dar medicamento, coisa e tal, já me levaram para fazer, como é que chama, do pulmão? Tem o raio-x e tem o outro. Tomografia. Aí veio o resultado, 75% do pulmão comprometido. Aí fiquei hospitalizado. Mas eu quero dizer para os irmãos que em todo esse tempo, sabe qual era a minha sensação? De paz. Muita paz, irmãos, muita paz. Porque a minha alma estava bem resolvida. Eu não tive medo de enfrentar a pandemia. Os médicos vinham perguntar, como é que o senhor está? Estou bem. O senhor está sentindo dor? Não. O senhor está com dificuldade para respirar? Não. Aí, esses dias eu estava brincando lá com a minha esposa, porque eu estava dizendo, irmãos, e Deus sabe que eu sou sincero aqui com os irmãos. Deus me deu a graça de estar bem em qualquer lugar e em qualquer situação. Você sabe qual o melhor lugar para mim hoje? É aqui, porque é só isso que eu tenho. Estar aqui com os irmãos, revendo os meus amigos, falando com essa igreja abençoada. Isso daqui é a melhor coisa que tem para mim. Então, onde eu estou bem. Aí ela falou assim, não vai me dizer que você ficava bem no hospital. Eu falei, mas lógico que sim. Como que eu não vou ficar bem num lugar que eles me davam comida 5 vezes ao dia? Olha, irmãos, e a comida do centro médico, não sei se alguém já trabalhou lá ou já ficou lá. Alguém já ficou no centro médico? Comida boa, né? E no meu caso, irmãos, Deus foi tão generoso, porque, embora que eu tenha convênio médico, jamais me colocariam em um quarto separado. Mas, de repente, não sei porquê, me colocaram num apartamento sozinho, com televisão, ar-condicionado, com poltrona, com sofá, com frigobar. Eu fiquei 7 dias lá, aí eu tirava foto e mandava para o grupo da minha família. Um sobrinho meu falou assim, mas o tio não está no hospital, o tio está no hotel. Irmãos, que tempo maravilhoso foi aquele. Sendo tratado por enfermeiros, eram anjos que vinham ali, dar medicação, perguntava se estava bem, se não estava bem, comidinha toda hora. E Deus cuidando de mim. Os médicos não entendiam isso. Passado esse tempo, Deus me deu a vitória
Aí retornei ao pneumologista. Ele falou: rapaz, como que você conseguiu sobreviver a uma, como é que chama a enfermidade no pulmão? Pneumonia. Pneumonia tão forte como aquela. Você teve? Bacteriana. Então, eles falavam que o meu caso era grave, mas eu não senti nada. Aí o meu cardiologista falou: Luiz, você sabe qual é o problema das pessoas que não estão conseguindo vencer o coronavírus? É o seu sistema emocional. Então elas se entregam, elas ficam com medo. Irmãos, o que tem de gente morrendo na hora da extubação, a pessoa já não tem mais o vírus no corpo. Então é só ser extubada. Mas quando chega na hora da extubação, o nível de ansiedade da pessoa é tão grande que não consegue extubar. Eu conheço pessoas, várias pessoas que morreram na extubação. A pastora Rosemara, ela só foi entubada por causa do índice alto de ansiedade. Só por causa disso. Para que pudesse fazer o tratamento. E eu acho que por 4 ou 5 vezes tentaram extubá-la. Não conseguia. Por causa da ansiedade. E a ansiedade reside na alma. E eu vim aqui falar para você de prosperidade na alma. Se você tiver uma alma próspera, você vai enfrentar qualquer dificuldade da vida. Aí, irmãos, quando acabou o meu tratamento da Covid, eu comecei a sentir um certo desconforto na região da bexiga. Vários dias, na verdade, bem antes da pandemia, eu já estava sentindo isso. E um dia eu resolvi fazer uma caminhada. E quando eu voltei da caminhada, que eu fui fazer xixi, que eu olhei no vaso, sangue. Aí, por conta desse desconforto, já veio na mente: você está com câncer. Deve ser um câncer na próstata, é um tumor muito grande. Aí eu tomei banho, a minha esposa fez café, eu sentei na mesa do café, tomando café, falei para ela: eu vou falar um negócio para você, mas não vai ficar apavorado. Aí eu contei para ela do que aconteceu, ela quase caiu dura. Falei: fica de boa, Deus está no controle. Eu vou para o hospital. Aí fui para o hospital. Aí fizeram um ultrassom. Sabe o que descobriram dentro da minha bexiga? Uma pedra de 5 centímetros. 5 centímetros é mais ou menos isso. Uma pedra de 5 centímetros na bexiga. Normalmente as pedras são de milímetros, né? 7 milímetros. Normalmente quando é 7 milímetros, não passa no canal da urina, tem que ter intervenção. Agora pensa em 5 centímetros. E aí eu tinha que passar por uma intervenção cirúrgica. Aí procurei vários urologistas, me explicaram como que era, é uma cirurgia delicada e coisa e tal, tal. Vamos fazer, tranquilo. Infelizmente, a minha cirurgia foi marcada no dia do sepultamento do meu sobrinho. Não pude estar no sepultamento dele. Então eu tive que enfrentar isso daí. Imagine se eu não tivesse uma mente resolvida, uma alma sarada, como que eu estaria vulnerável? O medo ia tomar conta de mim. Aí eu fui para o centro cirúrgico. Então é feita uma intervenção por meio de laser. Passa-se uma sonda pela uretra e tal, e aí vai até o local da pedra, e aí vai detonando a pedra. Aí o anestesista aplicou a hack, aí tem um monitor, aí eu comecei a assistir a cirurgia. Irmãos, que aventura, show de bola, que coisa tremenda, irmãos. Ele disparava o laser, até escutava, e aí ia detonando as pedras, porque no monitor parecia assim uma lua, sabe? Aí ia saindo assim aqueles fragmentos, aquele pó, aí ele sugava, tal. Depois disso ele falou assim: agora eu vou fazer uma raspagem na sua próstata. Então ele fala que é como se fosse fazer um túnel na próstata.
escavar. E eu assisti tudo aquilo lá, escavando. Terminou, eu fui para a sala de recuperação. Aí as enfermeiras falaram assim: o senhor assistiu a cirurgia toda? Eu falei: lógico, por que não? Elas ficaram admiradas. Aí quando eu tive o primeiro retorno, 10 dias depois, eu fui no consultório do urologista. Ele falou: o senhor ficou acordado a cirurgia inteira, o senhor assistiu tudo? Eu falei: lógico que assisti, não era para assistir? Normalmente não assiste. Ele falou: não, normalmente não assiste, eles dormem. Ele falou assim: é que o seu anestesista, ele não deu uma anestesia para você dormir, que é um sedativo. Você ficou acordado. Eu falei: graças a Deus, eu pude passar por essa aventura. E ele falou que a sua cirurgia foi muito complicada, complexa, demorada. Eu falei: não vi que demorou nada, foi tão rápido. E foi uma sensação tão assim, para mim foi realmente uma aventura. Eu falei para ele: o senhor gravou aquilo lá? Precisava ter gravado. Então é assim, irmãos, quando você tiver desafio, enfrente o desafio. Outra coisa, agora para acabar mesmo, que eu pensava que eu ia falar pouco, aqui estou falando demais, só para acabar, porque de repente eu posso dar uma dica para você que te ajuda. Tem gente que associa, pastores, cirurgia à morte. Vai para uma cirurgia, vai morrer. Porque toda cirurgia tem o seu risco, né? Você, inclusive, tem que assinar um termo de compromisso, tal. Você sabe, você corre o risco de morrer na mesa, tal. Mas eu não vou para a cirurgia pensando que eu vou morrer. Eu vou para a cirurgia pensando que eu vou ficar livre de um problema. Muitas pessoas pensaram que eu ia morrer naquele dia. Teve gente que até fez um bilhetinho para mim, assim, e aquele bilhetinho soou como se fosse uma despedida. Eu amassei aquele bilhete e falei assim: isso aqui não vai me ajudar em nada. Não estou precisando disso, eu não vou morrer. Eu estou aqui para resolver, para tirar uma pedra. Remove a minha pedra, tem a música, né? Até uma semana antes, essa música veio à minha mente e eu falando: Deus, remove a minha pedra. Deus falou assim: eu falei para vocês tirarem a pedra. Eu falou para o pessoal tirar a pedra do túmulo de Lázaro? Tem coisa que eu faço, mas tem coisas que os homens vão fazer. Então o médico vai tirar essa pedra. Glória a Deus. Irmãos, que sensação gostosa é você saber que não tem mais uma pedra enorme na bexiga. Resolveu pôr uma intervenção cirúrgica. Deus usou o médico para resolver o meu problema. Então, quando você ouvir dizer que o seu caso é cirúrgico, fala: graças a Deus. O seu caso, toma esse remédio. Graças a Deus, toma o remédio. E tem casos que Deus faz um milagre sem precisar de nada disso. Ele vai fazer do jeito dele. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui falando de prosperidade em tempo de crise. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é para dizer à igreja que nós precisamos prosperar como Gaio. Prosperar na alma. Ter uma alma sarada, resolvida. Uma alma que está fundamentada na verdade, e a verdade é que o Senhor nos ama. Nós estamos vivendo a pandemia, tem muita gente que se sente abandonada nesse planeta, tem muita gente revoltada contigo, e eu peço que o Senhor trate agora com todas essas pessoas, e que o Senhor possa trazer a prosperidade para a alma, e em consequência disso, prosperidade nos negócios, no casamento, na família, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Foram abençoados, irmãos? Falei para ele que eu vou deixar ele mimado agora, passar um mimo para ele. Acho que é simplesmente de todo o coração. Ficamos felizes com a tua vida. E que palavra abençoada, né, irmãos? Pastor Luiz Ramos é uma bênção para nós. Vamos abençoar a vida dele, irmãos? Estenda a mão aqui à frente. Pai eterno, o nosso coração se alegra de poder revermos os nossos amigos,
de poder estar conosco, em poder compartilhar uma palavra tão edificante, uma palavra tão libertadora, Senhor. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a viver a Tua palavra e sermos pessoas bem resolvidas, curadas na alma. Abençoa o Teu servo, abençoa a esposa, a igreja, a família, Senhor. No nome de Jesus, onde Ele colocar as mãos, seja abençoado, seja próspero. E no nome de Jesus, que Ele possa continuar sendo esse canal de bênção para a nossa igreja do Evangelho Quadrangular. No nome de Jesus eu oro e agradeço pela vida do reverendo Luiz Ramos, para a glória de Deus Pai. Digam todos amém, Jesus? Quer falar alguma coisa? Então vamos aplaudir Jesus pela vida do homem de Deus. Deus abençoe. Pode aplaudir. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Podeis assentar, amém? Nesse momento, a gente vai estar chamando o pastor Ronaldo Ribeiro. A gente vai estar passando uma lembrancinha, né, como é Dia dos Pais, e ele é o nosso pai espiritual aqui nessa terra, né, que o Senhor constituiu para que estivéssemos guiando, amém? Sei que ele tem bastante ovelha, né, ovelhas que, né, dão trabalho, né, a gente dá trabalho, né? Mas ele tem tido paciência com nós. Amém? Eu gostaria de chamar os presidentes de grupos missionários, amém? A gente vai estar passando a lembrancinha para ele, a Marina do Conselho, Ricardo do Louvor, a Jaque Casais e jovens, o Márcio de Ibeque, Elisandra, chama a Stephanie para mim. A Simone de Mulheres, Rodinei Homens e Stephanie Juniores. Irmãos, vamos colocar de pé enquanto a Stephanie não vem, né? Ela está lá fora cuidando das crianças, né? Estenda as suas mãos aqui, né? E vamos orar pelo nosso pastor. Queria que ela estivesse orando, né? A Stephanie, mas ela está lá cuidando das crianças, né? Pastor, vem até aqui na frente, né? Glória a Deus. Estenda as suas mãos, amém? Vamos orar, pedindo para que Deus venha abençoar a vida do pastor, amém? Que tem sido uma bênção na nossa vida, amém? Nas nossas vidas, e que Deus possa, cada dia mais, abençoar a vida dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, eu venho diante de Ti, ó Pai, te pedir que o Senhor possa vir abençoar o Teu servo, ó Pai, o pastor Ronaldo. O Senhor tem colocado ele aqui, ó Pai, nessa igreja, Senhor, para ser o nosso Pai espiritual. E que o Senhor possa, Senhor Jesus querido, continuar abençoando ricamente a vida dele, restaurando a saúde, ó Pai amado, abençoando todos os sonhos dele, Jesus querido. Ó Pai, que o Senhor possa derramar a Tua graça, a porção dobrada do Teu poder sobre a vida dele, Senhor. É que eu te peço no Teu santo nome. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, que Deus possa vir abençoar ricamente a vida do Senhor. Sei que nós damos trabalho para o Senhor, mas sei que o Senhor, né, faz presente ricamente nas nossas vidas. Amém? A gente sentiu falta do pastor esses dias, né? Glória a Deus por isso, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Eu queria pedir que só os pais ficassem de pé. Amém? Os pais. Os pais. Eu queria pedir às diaconisas, amém? Queria chamar a pastora, que ela já vai estar orando, amém? A gente vai estar passando uma lembrancinha para vocês. Foi feita de todo coração, amém? De todo carinho. Glória a Deus, glória a Deus. Paz seja convosco, amém? Palavra abençoada, né, irmãos?
Deus tocou em meu coração, eu falei, vamos fazer surpresa para o pastor Ronaldo e para você, pai, que aqui está, que a gente trouxe o pastor Luiz Ramos, amém? Foram abençoados, irmãos? Pais, vocês que estão aqui, saiam daqui, amém? Para viver um novo tempo, uma nova história na sua vida, sabendo que os médicos dos médicos, o Senhor dos senhores, Ele cuida de você, amém? Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus sonhos e projetos, amém? E que vocês, pais, são muito especial para o nosso Deus e para nós também. E amamos vocês. Vocês, pais, põe a mão no seu coração, você, mãe, filhos que aqui está, amém? Que vocês possam entrar na unidade do Espírito para abençoar o teu esposo que aqui está, tá bom? Você que é filho também. Você que está em casa também, pais. Feliz Dia dos Pais para vocês, vocês estão aqui na igreja. E que o Senhor também abençoe você que está em casa, também dando muita saúde, sonhos e projetos sejam concretizados e realizados aí no nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, Senhor, toda a glória e toda a honra seja dadas a Ti, Pai. É no nome de Jesus que eu apresento cada pai de família que aqui está, Senhor. Aqueles pais que estão em casa também, ó Pai, que está nos assistindo também. Que a Sua presença, que a Tua unção, que a Tua glória, que a Tua Shekinah, Senhor, que a Tua proteção, que o Teu amor, ó Deus Todo-Poderoso, venha sobre cada pai aqui nesta manhã e os que estão em casa. Senhor, que os sonhos e projetos de cada um sejam concretizados e realizados. E eu peço muita saúde, eu peço muita alegria, muita paz, Senhor. Deus, venha trazer a Tua proteção, Senhor, sobre os Teus servos em nome de Jesus. E cada ano que passa, Senhor, eles possam vencer cada dia. Sejam pais resolvidos, sejam pais sarados, pais transformados, pais abençoados por Ti, ó Deus, protegido pelo Senhor. Sobre a Tua palavra, Deus, eu consagro e abençoo esse dia tão especial que é dia dos pais, no nome de Jesus, desde agora e para sempre. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus, porque toda glória e honra seja dadas a Ele, em nome de Jesus. E eu desejo a todos vocês, pais, um feliz Dia dos Pais, em nome de Jesus, amém? Irmão, senta rapidinho, só vou dar uma reforçada, já estou dando, o pastor já vai dar a bênção apostólica, amém? Quantas mulheres estão aqui? Levanta as tuas mãos. Irmãs, eu já deixei gravado no grupo de mulheres lá também, você que está no grupo, vocês vão ver o meu recado. Sábado agora, nosso encontro regional. É igual o pastor falou, a obra de Deus não pode parar, não vai parar, nós obedecemos ordens, amém? Não forço ninguém, como já avisei no grupo missionário, você que deu o nome. Falei, vai, se você realmente estiver bem de saúde, não estiver gripado, não estiver com febre. Irmãos, nada disso. Tiver sintomas, alguma coisa, não vá, tá bom? Álcool em gel, leva álcool em gel, leva a sua garrafinha. Então, assim, a igreja vai ter um encontro regional, dia 14 agora, que é sábado agora. Vamos ser divididos em 6 etapas, 6 grupos, amém? Então, são 6 igrejas. Então, o meu horário, o nosso horário da nossa igreja e as outras igrejas, vamos estar em 6 igrejas no horário da 1h30, que vai começar o nosso culto regional na sede de Hortolândia, amém, irmãos? Então, nosso culto lá é 1h30. Terminando, vai ser 1 hora e pouquinho de culto. Já vem outras 6 igrejas, porque não vai poder aglomerar. Lá cabe mais de 1.000 mulheres lá na sede. Então, não vai aglomerar. Já aluguei o ônibus, o ônibus vai estar aqui 11h30 da manhã. Você que deu o nome, irmãs, você que não acertou sua inscrição, não vai embora sem acertar a inscrição. Pastor, eu não trouxe, eu posso trazer até terça-feira? Então me traga até terça-feira, amém? Mas mesmo assim, ainda hoje eu vou estar indo para a sede, lá para Hortolândia, levando as inscrições. Mesmo que você não pagou, eu tenho que levar. Então não deixa de acertar, porque se você que deu o nome, que já está tudo lá, o nome já, vamos em 49 mulheres, amém, para a glória de Deus. Esse nome eu tenho que acertar 49, mesmo que você não vá. Mas vocês vão ter que estar acertando, amém, irmãs? Então, mas você que está bem de saúde, leve seu álcool em gel. 11h30, todos aqui em frente da igreja, para a gente não atrasar, porque até vocês chegar, até nós sair, chegar lá, o culto já vai estar começando. Quando as mulheres marcam um horário, chegam tudo atrasado. Então, procura chegar no horário. Amém, irmãs? Deu para entender? O ônibus já está alugado,
11h30 em frente da igreja. Vocês podem estar até acertando hoje, até a noite, até a terça-feira no máximo. O ônibus você pode estar acertando no dia, R$10. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Jesus. Vamos encerrar então, irmãos? Foram abençoados? Amém. Fomos abençoados, né? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Teve alguém que me perguntou, pastor, o que aconteceu com o senhor? Eu falei, eu peguei uma gripe muito forte. É que teve uma semana bem gelada aí, né? E a gente estava com aquela campanha de oração e jejum, e eu estava vindo todos os dias aqui orar. Embora assim, um grupo de irmãos assim, reduzido, estava vindo comigo. Mas quando foi acho que estava vindo de dia pela manhã, e estava vindo de noite também. Mas quando foi na sexta-feira, já não deu mais. O meu corpo não aguentou, irmãos. Mas eu me cuidei bem, né? A gente fica um pouco abatido porque não se alimenta direito, tudo. Mas eu estou bem. Peguei uma tosse insuportável, mas, como diz o pastor Luiz Ramos, eu não contraí Covid, não. Fiz o exame certinho, deu negativo, fui para o médico. Eu só fico feliz assim de ter umas pessoas aqui que pegam no meu pé mesmo. Cadê a Marina? A Marina parecia minha mãe brava comigo. E você vai ter que, falando japonês ainda, né? Você vai brava que tinha que ir para um médico que pegou no meu pé. Ela pegou tanto no meu pé, eu falei, não, pode ficar tranquilo. Eu estou medicando, mas a gente vai de novo. Aí eu fui no centro, no mesmo lugar que você foi, centro médico. E lá que, graças a Deus, né, que comecei a dar uma melhora. Mas ontem foi o dia que eu tive, melhor de todos, foi o dia de ontem. E hoje também estou bem ainda. Eu achei que eu não ia estar tão bem como hoje. Graças a Deus que hoje eu estou bem melhor. Ao invés daquelas crises assim, uma tosse que não passa. Essa noite não tossi, graças a Deus. E eu só cancelei a ceia, irmãos, só para, assim, precavendo, né? Porque eu acho muito, assim, de repente está fazendo a ceia aqui, daquela crise de tosse, aquela coisa, eu falei, não tá certo isso. Então eu achei melhor cancelar, mas domingo que vem a gente faz a ceia, tá bom? E eu agradeço pela oração de todos que oraram por mim aí. E eu creio que é daqui para melhor, amém? E eu agradeço a todos que vieram, você pai, que Deus abençoe. E eu estou vendo lá em cima o casal, o Felipe, a Bruna, a casa de vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Vamos agradecer ao Senhor? Oremos ao Pai, em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai, queremos te agradecer de todo o coração. Obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de reunir como igreja, poder adorar o Teu nome. Obrigado pelo Senhor estar conosco. Obrigado pelos irmãos em Cristo. Obrigado pelo Teu servo, Senhor, que deixou tudo lá em Campinas e veio aqui como um mensageiro, um homem, um profeta de Deus para nos abençoar. Estamos voltando para casa felizes, edificados e cremos na certeza de um domingo abençoado, Pai. Muito obrigado. Leve em paz, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco, bom dia para todos vocês. Está encerrado.